Boa noite. Que a bênção e a paz de Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém? Hoje estamos encerrando uma série de mensagens com o tema O propósito de Deus para a sua família. Ouvimos aqui palavras extraordinárias através dos seus discípulos, dos seus servos que tiveram oportunidade ao longo deste mês para falar pela família. Ouvimos aqui no nosso pastor Cândido, uma família que imita a Deus. Com o pastor Paulo de Tarso, uma família que obedece à vontade de Deus. Com a minha esposa, a ministra Rosana, uma mulher submissa a Deus, será submissa ao seu marido. E hoje quero conversar com vocês sobre o marido amoroso terá uma mulher submissa. E para isso eu quero convidar vocês a ler comigo algumas instruções extraordinárias da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25 em diante. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, maridos, cada um em particular ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Meus amados, nós sabemos que o casamento ele é construído à base de escolhas. Na escolha do nosso cônjuge, da nossa casa, dos móveis da casa, da quantidade de filhos. E essas decisões são importantes e precisam ser tomadas com muita responsabilidade. Mas a principal escolha que nós devemos ter é de colocar Deus no centro da nossa vida e no centro do nosso lar. Porque não tem como um casamento dar certo sem a presença do Criador. Sem o Criador, o sistema familiar tende a fracassar e a falhar. Você pode estar até pensando, mesmo buscando a Deus, é difícil viver uma vida familiar. É difícil manter a harmonia familiar. Parece que nós estamos nadando contra a maré. Parece que nós estamos vivendo num labirinto onde os cônjuges estão perdidos. Parece um enigma que não tem solução. É por isso que nós não podemos caminhar sozinhos. Nós temos que ter alguém mais forte e mais sábio no nosso lar, que é Jesus Cristo. E Ele nos colocará sobre uma base forte e sólida, onde suportaremos as tribulações da vida, do nosso dia a dia. E é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus nos ensina dessa maneira: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e combateram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. A família é muito importante para Deus. Nós sabemos que quando Jesus veio a este mundo, Ele veio para converter o coração do pai ao filho e abençoar as famílias. E esse recado Ele está dando para as famílias, porque Ele está falando de dois homens, de duas casas e duas famílias. E as duas sofreram as mesmas consequências, as mesmas tribulações, a mesma chuva caiu sobre a casa do prudente. A mesma chuva caiu sobre a casa do insensato. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas se eu busco a Deus, se eu oro a Deus, qual a diferença? A diferença é que a sua casa vai permanecer de pé. E nós precisamos entender quando tudo isso começou sobre a família. A Bíblia fala que lá no Gênesis, no capítulo 2, na criação do jardim, no versículo 15, Deus pega o homem e coloca no jardim para lavrar e cuidar a terra. No versículo 17, ele fala para o homem: comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. E no versículo 22, Deus então cria a mulher. Então essa questão que nós usamos no nosso dia a dia, até com brincadeira, de culpar a mulher pelos nossos fracassos, pelo nosso erro, pelas consequências difíceis da vida, isso aqui acaba hoje. Porque a responsabilidade foi dada ao homem. Quando Deus falou com o homem, a mulher nem ainda existia. Então a responsabilidade de conduzir uma casa, de conduzir uma família, é do homem. E a coisa ficou pior ainda a partir da revolução de costumes, na década de 60. Quando foi reavaliado a conduta do homem e da mulher na sociedade atual. A mulher deixou de ser aquela que ia cuidar da casa, dos filhos, e passou a ser uma colaboradora. Ela entrou para o mercado de trabalho. E isso causou no homem uma crise de identidade. Cada vez que a mulher foi conquistando mais espaço, a figura do homem forte, do homem provedor, daquele que era o protetor, começou a ser extinta. E essa crise de identidade do homem, ele não sabia mais o seu lugar, o seu papel, a sua função dentro da família. Então Paulo vem falando no Efésios capítulo 5, qual o papel, a função do homem. E ele, quando fala aos Efésios no capítulo 5, ele deixa bem claro, ele começa a delinear a função do homem dentro da família, que deveria ser amar e proteger a sua mulher. Porque quando Paulo fala isso, Paulo está bem ciente do que ele está falando, porque naquele tempo, naquele período em que Paulo estava escrevendo, havia-se um costume que o homem não precisava amar as mulheres. Se ele não gostasse da comida da mulher, ele largava a mulher. Ele espancava. E isso vem daqueles dias até os dias de hoje. Alguns homens ainda praticam isso. Eles querem exercer o seu poder, a sua autoridade, através da violência física, verbal e emocional. E Paulo está falando isso, não é para o mundo, era para os crentes. É para a igreja de Éfeso. As pessoas que conheciam a verdade. Isso, nós precisamos entender que o amor que Paulo está falando não é um amor qualquer, não é um amor comum, mas é um amor supremo, é um dom. E esse amor não pode ser confundido com uma simples paixão. Esse amor tem que ser um princípio que tem sua origem no caráter perfeito do nosso Criador. O amor é o bálsamo que nos fortalece para vencermos as dificuldades do nosso dia a dia na nossa vida conjugal. Onde existe amor, há o perdão e a paciência. Onde existe o perdão, ali está Deus. E onde está Deus, ali está a felicidade.
Em Provérbios, capítulo 15, versículo 17, diz assim: é melhor um prato de lentilha ou de legumes onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Que mensagem, né? É melhor um prato de sopa, um prato de legume onde há amor do que onde há muita fartura. Porque a mensagem é: ter muita comida, muitas coisas, muitos bens, não é sinônimo de felicidade. Por outro lado, também não tê-las não significa viver infeliz. A verdade é que ter dinheiro não significa ser feliz. Mas então onde está o amor, aí sim. Porque onde está o amor, ali está a compreensão, ali está o cuidado, está a proteção. É essa a nossa maior alegria, a nossa maior realização, quando a nossa casa vive essa harmonia, esse amor, que só o Criador pode nos dar. E eu quero compartilhar alguns conselhos com vocês nesta noite. Talvez vocês já os conheçam, mas eu quero, desta mesma forma, assim, compartilhar com vocês. Independente da sua idade, o tempo de casado que você tem, espera-se que você seja um homem sério, honesto e trabalhador. Que você seja um homem maduro, ponderado e equilibrado. Que você seja um homem confiável, correto e fiel. Que você seja um homem gentil, educado e agradecido. Espera-se que você seja um homem espiritual, convertido e consagrado. Não se esqueça que você é o líder da sua casa. E os verdadeiros líderes são reconhecidos não pela sua posição, mas pela sua vida. Líder é o que mais compreende. O líder é o que mais serve. O líder é o que mais trabalha para o bem comum de todos. O líder é o que mais ama. Toda mulher aprecia um homem amável e amigo, um homem que a inspire, um homem que ela respeite e admire, um líder. Talvez a melhor forma de você dizer para sua esposa é parando para ouvi-la. Ouça a sua mulher, dê atenção à sua esposa. Dê atenção, pare para ouvi-la. Porque na maioria das vezes, o ato de infidelidade por parte da mulher, da esposa, ocorre por falta de atenção. Então, dê atenção à sua esposa. Não subjugue a sua mulher. Respeite a individualidade dela. Não trate como ela uma máquina para ela fazer e falar só o que você quer. Ao contrário, seja amável, seja gentil. Seja um homem carinhoso. Seja um homem cortês. Não tenha vergonha de ser romântico com a sua esposa, porque isso é bênção no casamento. Tenha vergonha de ser um homem ignorante, bronco e um machista. E outra coisa, seja um homem. Seja um homem. Seja homem na sua casa. Tome a posição no seu lar. Quando o seu filho perguntar se devo ir a algum lugar, não diga assim, pergunta para sua mãe, não. Você que deve impor as regras, dizer sim ou não, você que vai impor os limites na sua casa. Não deixe que terceiros administrem a vida de seus filhos. Não conceda isso a ninguém. Seja um homem insubstituível. Ainda que você morra, não se assuste, porque a expectativa de um homem brasileiro agora é de 83 anos e da mulher 89. Então, certamente, nós morreremos primeiro. E se provavelmente ela se casará de novo. Mas se ela se casar, ela vai dizer assim: ninguém será tão bom quanto ele, porque você é um homem insubstituível. Seja um exemplo de pai,
de marido e de homem que seu filho queira imitar e que sua filha queira encontrar para viver a vida. A Bíblia diz que teve um homem, pastor, que ele pôde amar 1000 mulheres. Isso é comum. Mas o homem extraordinário é aquele que pode amar a mesma mulher 1000 vezes. Então honre a sua esposa. Ame a sua esposa. Tenha prazer de estar ao lado dela. Porque foi o Senhor que te concedeu. Você escolheu, Ele abençoou esta união. E eu quero ainda contar uma história para vocês, que se encontra em Mateus, capítulo 8, no versículo 1. Essa é uma história que todos nós conhecemos, uma história bem conhecida, que fala a história de um homem. E se você prestar atenção no texto, não fala o nome deste homem. A Bíblia não cita o nome deste homem. E eu perguntei a Deus, por que o nome desse homem não está na Bíblia? É porque Deus quer que hoje nós temos o privilégio de dar nome a este homem. A Bíblia fala que este homem é um leproso. Então todos nós sabemos que nos tempos de Jesus a lepra era uma doença comum. Existia vários leprosos. E todos eles estavam condenados à morte. Porque não existia medicina como nos dias de hoje. Eles não tinham conhecimento da lepra. Eles só sabiam que a lepra era contagiosa. Quem a possuía ia morrer. Diferente dos dias de hoje, nós sabemos que a hanseníase, a lepra, ela tem cura. Tem a hanseníase que é contagiosa, tem aquela que não é contagiosa. Mas eles não sabiam naquele tempo. Eles só sabiam que a lepra matava. Então esse homem, ele percorre um percurso de toda a distância, tudo que ele podia fazer para constatar se aquilo que ele possuía era verdadeiramente lepra. Então ele chega até o sacerdote, que era a última instância, que ia dar o laudo, a sentença, o resultado do exame. Então foi constatado que ele estava com lepra. Então começa nesse homem, naquele momento em diante, o processo mais doloroso da sua vida. Porque aquele homem agora, a partir daquele momento, ele tem que tomar uma decisão. Então ele sai dali, se despede da sua esposa. Ele abandona o seu lar, ele abandona a sua esposa, para não contaminar a sua esposa. Ele abandona os seus filhos da mesma forma, para também não contaminá-los. Esse homem agora também não pode mais estar na igreja, da mesma forma, para não contaminar os irmãos. Esse homem é obrigado a sair do emprego, sair da faculdade. Ele não pode mais frequentar nenhum lugar social para não contaminar ninguém. Ele precisa ficar longe da sociedade. Esse homem começa a viver um processo agora emocional. Além da dor física, ele começa a sofrer um processo da separação. Isso não é fácil. E além disso, ele tinha que conviver com coisa pior. Você pode falar, pior do que isso, pastor? Pior. Porque ele agora tinha que passar a conviver com uma ideia, com um pensamento, que a enfermidade que ele tinha era um castigo de Deus. Porque naquele tempo, quem possuía a lepra, essa doença, era tido como um castigo de Deus. Imagine. Ele tinha que sair daquela cidade anunciando a sua desgraça. Ele tinha que sair, percorrer pelo caminho, pela cidade, gritando: não se aproximem de mim, não cheguem perto de mim, porque eu estou enfermo, Deus me castigou. Não chegue perto de mim, eu estou impuro. Diferente dos dias de hoje. As pessoas estão enfermas, estão doentes, mas continuam frequentando o mesmo ambiente, contaminando os restos do povo, dos seus amigos, dos seus familiares. Talvez a doença que esse homem tinha era a doença da infidelidade, da mentira. E esse homem começa a sair da cidade, percorrer o caminho até o leprosário. Eu tenho certeza que ele começou a imaginar, pensar, tentar buscar uma explicação para aquilo que estava acontecendo na sua vida.
porque nós somos assim. A gente quer encontrar uma desculpa, um porquê, aquilo que está acontecendo conosco, entender aquilo, ou até para justificar o que está acontecendo conosco. Ele tentou buscar na sua memória, eu imagino que ele foi caminhando e falou: será o que aconteceu para me sobrevir tal enfermidade como essa? Ele deve ter pensado: será que foi naquela festa que eu bebi? Eu acho que não. Será que foi aquela vez que eu flertei com alguém, com meu vizinho, com a minha vizinha? Talvez, não sei. E esse homem caminhou sem respostas até o leprosário. Chegando lá, o único sentimento que esse homem tinha é um sentimento de morte. Porque tem situações que nós alcançamos, que nós nos entregamos, que nós nos envolvemos, que nós somos jogados, somos lançados, que só a morte para resolver. Que a gente acha que não tem mais solução. E eu não sei o tempo que esse homem fica naquele lugar. Mas a Bíblia fala que ele olhou para o monte, de onde vinha descendo Jesus, e uma grande multidão o seguia. E ele falou: esse pode me curar. Eu já ouvi falar desse Jesus. Eu já até cantei sobre esse Jesus. Eu já sentei à mesa desse Jesus. E ele se encheu de esperança e falou: vou me encontrar com Jesus. Mas no mesmo momento ele lembrou que a doença que ele tinha foi o pai dele que tinha colocado nele. E ele falou: vou ou não vou? Ele animava, desanimava para encontrar com Jesus. Animava, desanimava para encontrar com Jesus. Mas quando Jesus chegou bem perto, ele não resistiu, falou: eu já estou condenado à morte mesmo. Se me apedrejarem e me matarem, não tem outra saída. Mas é o que eu vou tentar chegar para Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, o povo se afastou dele. Ele se prostrou, fechou os olhos e só escutou um barulho e pensou: vão me apedrejar. Depois foi tomado aquele lugar, aquele ambiente de um silêncio. Quando ele abriu os olhos, ele viu Jesus. Jesus, o Senhor não me abandonou? Porque Jesus não abandona ninguém. Independente da situação que você estiver, Jesus nunca te abandonou. Ele está pronto para te socorrer. E esse homem fala para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Esse homem tinha uma dúvida e uma certeza. Como nós, quando oramos para Deus, nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade. Esse homem também tinha, ele tinha uma dúvida e uma certeza. Ele sabia que Jesus podia o curar, mas ele não sabia se era da vontade de Jesus curá-lo. Mas Jesus disse: sim, quero. Jesus o tocou. Naquele momento que Jesus tocou, a Bíblia fala que ele ficou, naquele momento foi curado de toda a sua enfermidade. Mas primeiro Jesus toca aquele homem, porque há muito tempo aquele homem estava sem um abraço. Ele estava sofrendo uma doença emocional, sentimental. Há muito tempo que ele não abraçava, não conversava com ninguém. Então Jesus primeiro cura as suas emoções e cura a sua carne. Então Jesus manda aquele homem se levantar. E a gente acha, pastor, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, algumas enfermidades, é castigo de Deus, mas Deus não faz isso. É consequência do pecado no mundo. Mas muitas pessoas pensam que Jesus tem que castigar algumas pessoas. Algumas pessoas acham que Jesus tem que agir como ele acha que deve agir. Por exemplo, se Jesus estivesse aqui na mão com uma lista de pecados, de A a Z, para cada tipo de pecado tinha uma sentença, uma condenação. Vamos aqui um pecado aqui mais simples, a mentira. Porque a galera mente pra caramba, pastor.
Tem gente que o negócio dele é mentir. É um profissional da mentira, não é isso? Vive da mentira. Então Jesus já lá na lista, lá, mentira. Até a letra M, então mentira. Então o seu problema, vamos dizer que fosse diabetes. Um castigo. Mas Jesus não age assim. Jesus ele vem para dar vida e vida com abundância. Ele veio para restaurar aquilo que está destruído. Ele veio para transformar aquilo que não tem mais jeito em uma coisa, obra perfeita que é a sua criação. Porque a gente acha que Jesus tem que agir como nós achamos que ele deve agir. Porque o liberal acha que Jesus é liberal. O maluco acha que Jesus é maluco. E aquele que é amoroso acha que Jesus é amoroso. Mas Jesus está acima disso tudo. Ele é santo, ele é poderoso, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é o juiz, ele é amor. E ele está aqui hoje para nos curar. E ele quer tocar em você como ele tocou naquele homem. Porque ele quer restaurar não só a sua saúde física, mas a sua saúde, a saúde familiar. De todos aqui nesta noite. Ele quer restaurar a nossa casa, a nossa comunhão. Porque quando Jesus cura aquele homem, certamente tudo aquilo que ele havia perdido foi restaurado. E Jesus fala para aquele homem: vá e não conte nada a ninguém. Apresente-as ao sacerdote e pague a oferta que Moisés estabeleceu por esse pecado. Porque a maior mensagem, o maior sermão, a maior ministração é quando o mundo lá fora vê o que Jesus fez na sua vida, nas nossas vidas. Essa é a melhor pregação. Por isso Jesus fala: não conte nada para ninguém. Não é estar aqui em cima falando com vocês. É lá fora, quando o mundo reconhece o que Deus fez na sua vida, na nossa vida.